Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por nos deixar entrar em sua casa, no seu trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do canal 14, em Recife e em toda a região metropolitana, pelas repetidoras da Rede Brasil e também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Queremos aproveitar e convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo, lendo o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Hoje nós estamos contando com a presença do evangelista e missionário Paulo Soares, não é? Amém, pastor. Pastor, é um prazer ter conosco pastor. No programa Intercessão. Graças a Deus, estamos juntos. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande, pastor, estar mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Eu acho que os irmãos já estavam sentindo a sua falta no programa e hoje estamos aqui para juntos estarmos comentando sobre um assunto muito importante, né? O nosso tema que estaremos abordando hoje será orando em todo o tempo. Mas antes de nós darmos início à nossa conversa, eu gostaria de convidá-lo para juntos orarmos ao Senhor. Vamos juntos, querido Pai Celestial, no nome Santo de Jesus, Deus, te bendizemos, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para mais um programa Intercessão. Tome a nossa frente, iniciando mais um ano, e te pedimos que a Tua mão de Deus esteja estendida, abençoando, Senhor, a cada vida que está conosco, participando deste momento, deste programa. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, onde quer que os nossos queridos irmãos e amigos se encontrem, seja no hospital, seja no presídio, seja em casa, na rua, onde ele estiver, numa praça, que a Tua mão de Deus possa alcançá-los. Nós te pedimos um milagre sobre a vida da Tua igreja, dos Teus filhos, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, toda a mesa diretora, também, Senhor, os nossos pastores, os obreiros de um modo geral, os missionários que se encontram além fronteira, além mar, que a Tua mão de Deus alcance a todos com bênção dos céus. Recebe a nossa gratidão e louvor em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aí agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos hoje já no ano de 2025, Evangelista Paulo. É verdade, pastor. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós tivemos um ano de lutas e de vitória, mas com a oração, com a intercessão, com a perseverança, estamos atravessando em nome de Jesus. Que bênção, né? Eu quero aproveitar e agradecer você que esteve conosco durante todo o ano que passou e te convido também para juntos começarmos mais uma jornada durante todo esse ano de 2025, se Deus assim nos permitir. E eu desde já rogo as vossas orações para que Deus continue abençoando o nosso programa Intercessão, né? Você que faz parte já do programa Intercessão, eu quero aproveitar também para mandar minha saudação a todos os queridos irmãos que têm nos encontrado nas congregações onde passamos, na rua quando nos encontramos, que têm demonstrado todo o carinho e amor por este programa. Alguns têm dito, Evangelista Paulo, olha, eu não perco o programa Intercessão. Eu achei interessante, um irmão, um dia eu fui levar o carro na oficina e um irmão, ele me encontrou e disse, olha pastor, quando dá 5 horas da tarde, eu já boto minha cadeira em frente da televisão e disse assim, eu vou assistir o meu programa. Glória a Deus. Né? Eu quero mandar a minha saudação às nossas queridas irmãs, né? Que tem os irmãos também, que tem nos encontrado e tem falado do nosso programa Intercessão. Deus abençoe, Deus ajude a todos e permita assim não citar o nome aqui, porque são muitos nomes e o momento agora não... Se eu tivesse me programado, Paulo, eu tinha feito uma relação para a gente estar
Mas você que tem se encontrado, você que tem me encontrado, digo, e tem conversado, e você também que não teve o privilégio de conversarmos, eu quero também mandar a nossa saudação. Nós temos irmãos de várias denominações que me encontram e dizem, pastor, eu assisto o seu programa. Achei interessante, fui visitar uma irmã recentemente num hospital e encontrei com uma senhora, ela olhou para mim e disse assim, eu lhe conheço. Ah, que bênção! Do programa Intercessão. Eu quero agradecer o carinho de todos os nossos irmãos por estar conosco participando deste programa. No programa de hoje nós estaremos meditando aqui sobre o seguinte tema, orando em todo o tempo, não é? Aquele texto sagrado que nós lemos na abertura do nosso programa. Evangelista Paulo, o que significa orar em todo o tempo no Espírito? Porque a gente vê que o apóstolo São Paulo, ele está falando no capítulo 6, terminando já, concluindo a carta aos Efésios, né? E ele fala sobre a nossa batalha espiritual. E diz que nós devemos estar revestidos, né, da armadura de Deus. E no final, quando ele termina de falar sobre as armaduras de Deus, aí ele fecha dizendo assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que significa orar em todo o tempo no Espírito? Amém, pastor. Na verdade, pastor, eu acredito que a oração, ela é a principal arma espiritual da igreja. A igreja, ela só vence através da oração. Está escrito em Atos, né? Capítulo 2, versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu entendo que orar em todo o tempo é orar sem cessar. Como Paulo mesmo disse aos irmãos lá em Tessalônica, né? Orai sem cessar. Orar em todo o tempo, no meu entendimento, é que não se pode deixar de orar em todos os momentos, né? Mesmo a gente, assim, o crente estando trabalhando ou envolvido em outros momentos, outras atividades, quero dizer, desculpe. Mas não deixar essa intercessão, essa prática de estar intercedendo, né? Orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito, eu entendo que é orar sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo vai orientando na oração, né? Porque orar já é uma batalha espiritual. Porque se a gente soubesse e visse, né, a batalha que há no mundo espiritual para que a gente não ore, que a oração ela choca diretamente com o mundo espiritual. Então, quando o crente ora no Espírito, ele ora pela direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo se encarrega de ir mostrando, né, lembrando, né, para que nós lembremos de orar determinado povo, determinada nação, determinado problema, às vezes casos que estão na igreja, na família, na sociedade, e o Espírito Santo vai lembrando o crente na oração. Por isso que orar em todo o tempo no Espírito é orar sob o domínio do Espírito Santo, né? A direção do Espírito Santo. O senhor agora abriu muita porta aí, né? Eita Deus! Eu achei interessante o senhor falando sobre ser guiado pelo Espírito. Eu me lembrei do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, glória a Deus, são filhos de Deus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele guia, ou seja, não é somente aquele o Espírito Santo guia, mas os que são guiados. Guiados. É porque o Espírito Santo pode guiar e você resistir. À direção do Espírito Santo. Né? Mas uma das características do Filho de Deus é exatamente essa, né? É se permitir ser guiado. Porque geralmente quando você chega a uma certa idade adulta,
enquanto você é criança, a própria criança já tem dificuldade de ser guiado, né? Sim. O pai quer, eu digo, não faça isso, ele faz, não corra, o menino corre, não suba, ele sobe. Quer dizer, mas enquanto criança, você ainda se torna porque o pai tem uma certa autoridade sobre o filho, mas quando você se torna adulto, geralmente, você quer tomar a sua decisão, independência, né? E uma das características do Filho de Deus é a obediência. E a gente vê que, orando em todo o tempo do Espírito, o senhor falou uma coisa muito importante, é que na hora a gente se permitir ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo na oração. Às vezes você entra num propósito de oração com Deus e você tem algo em mente para interceder, mas de repente na oração, aí o Espírito Santo parece que ele faz lembrar por alguém, como o senhor disse, orar por alguém, orar por uma nação, orar por um povo. De repente o senhor está orando e sente necessidade de interceder por um país. Sim. E às vezes você demora um pouco mais naquele momento da oração, você demora um pouco mais ali intercedendo, né? Eu tive uma experiência recentemente, acho que eu já contei aqui no programa, eu estava orando no culto matutino e naquele momento na oração eu me alegrei e comecei a falar em línguas estranhas, né, na oração, me alegrando. E enquanto eu estava falando, eu percebi que eu estava falando em um idioma que eu nunca imaginei. E enquanto eu estava falando, a minha mente, eu vi um povo na África, um povo diferente, um povo nômade, com todas as características, eu vi, tudo da minha mente ficou assim claro, como numa visão. E eu sabia que eu estava orando e intercedendo por aquele povo. Foi uma experiência muito marcante para mim. Pastor. Quer dizer, o Espírito Santo ele vai guiando a gente para interceder. Por isso que é importante na oração o crente ele se entregar, né? Se entregar à direção do Espírito Santo, né, irmão? Tem uma cantora que ela canta dizendo o seguinte, que quando a gente ora, vê o céu por dentro. Eu acho essa expressão muito forte, né? Porque a oração, quantas vezes a gente está orando e de repente a gente é levado a orar por uma pessoa que nem estava no nosso plano de orar por aquela pessoa. Você lembrava dela. Às vezes você durante o dia nem lembra daquela pessoa. Mas na oração, exatamente isto, né? Orando no Espírito. Ou seja, o Espírito lhe guiando na oração. Às vezes a pessoa estava lá na sua mente, lá escondidinha, você nem lembrava. Mas quando começa a oração, o Espírito Santo vai lembrando aquela pessoa. E às vezes, pastor, acontece naquele momento daquela oração por aquela pessoa, é exatamente o momento que a pessoa está precisando de um socorro de Deus. E isso nós temos muitos testemunhos. Temos muitos testemunhos sobre isso. Várias vezes, mas não vou insistir. Mas eu me lembrei agora, o senhor falando, que eu estava um dia em casa ajudando a esposa, lavando os pratos, nem cantando, e de repente eu comecei a orar. Aí veio na minha mente um obreiro, e eu comecei a orar por aquele obreiro. E à medida que eu estava orando, eu senti, aquele foi ficando, me comovendo. E daqui a pouco eu estava derramando lágrimas, intercedendo. Aí eu parei, corri para o quarto, dobrei o joelho e comecei a interceder por aquele obreiro, porque eu estava sentindo a necessidade. Quanto mais eu orava, mais sentia a necessidade de orar. Uma outra ocasião, eu me recordo que eu estava num culto ali na Iputinga e Deus me fez sentir a interceder por um pastor presidente aqui do Brasil. E eu pedi à igreja para ficar de pé. Os irmãos, vamos interceder. E intercedemos por ele. E depois ficamos sabendo, quando ele esteve aqui na escola bíblica, né? Um irmão chegou para ele e disse: pastor, a gente estava num culto lá e o pastor Jefferson, ele intercedeu, levantou a igreja para interceder para o senhor. Quanto foi isso? Aí ele disse mais ou menos, nesse exato período eu estava passando por uma grande luta. Pois é. O Espírito Santo, ele nos impulsiona. Veja, e lá no outro estado. Não convive conosco aqui, não é do dia a dia da gente, mas aí é orando em todo o tempo no Espírito. Então, é guiado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E a oração é sendo guiada pelo Espírito Santo. Às vezes às vezes o crente, ele nem percebe que o Espírito Santo está levando ele para interceder por pessoas que ele nem imaginava que estava ali na mente, mas chega porque o Espírito Santo
é quem guia a oração do crente. E o apóstolo Paulo, falando lá em Gálatas, se eu me lembro, ele diz assim que, ele diz lá no capítulo, andar em espírito. Andar em espírito. Quer dizer, em comunhão, né? A comunhão, ela permite que o Espírito Santo, ele sinta liberdade para comunicar os seus sentimentos, ele comunicar, compartilhar conosco. Porque, claro, que Deus pode fazer tudo o que Ele quer, mas o que eu acho bonito em Deus é que Ele quer que eu seja um cooperador com Ele. É sim. Né? A gente vê que quando o Senhor Jesus, lá no livro de Marcos, ele antes de subir aos céus, ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E depois, quando ele termina, o texto sagrado diz assim, cooperando com eles o Senhor. E confirmando os sinais, né? Que se seguiam. Então, confirmando a palavra, né? Com sinais que se seguiam. Então, a gente vê que cooperando com eles o Senhor. Interessante que o texto diz que o Senhor manda a gente ir, mas Ele vai cooperando com a gente. E também o privilégio de nós cooperarmos com Deus na obra, né? Paulo diz que somos cooperadores de Deus. Então, a gente vê essa reciprocidade. Então, a comunhão, andar em espírito, quer dizer, andar no espírito, é viver em comunhão. E à medida que a gente está em comunhão, então o Espírito Santo compartilha conosco algo que a gente quer que Deus realize o milagre através de nós. Ele coopera conosco em todos os detalhes, né? Os detalhes. O apóstolo, ele diz assim, eu posso dizer uma coisa interessante, ele diz assim, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é tão bom quando a gente sente que o Espírito Santo está com liberdade. Atuando. Né, pastor? Eu me lembrei agora, o pastor Leôncio, né? Ele disse que o Espírito Santo me comunicou para ele, dizendo assim, Leôncio, anda à vontade na minha vontade. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Glória a Deus. Que você possa desfrutar desta bênção, andar à vontade, na vontade de Deus, orando. Interessante que a expressão orando em todo o tempo, o verbo aí já está num presente contínuo, né? Contínuo. E em todo o tempo, quer dizer... Sem cessar. Sem cessar, em qualquer circunstância. Não somente no momento de angústia, não somente no momento, mas também nos momentos bonançosos, você pode estar orando e adorando a Deus. De felicidade, de bênção. Um momento não é de contemplação, de adoração. Eu me lembrei agora, Evangelista Paulo, que eu li um determinado autor no livro, não esqueço agora o livro, disse que uma pessoa passando e viu, uma pessoa ia no carro passando e viu muita gente assim em frente de um muro, aí ele estacionou o carro para ver também, despertou nele a curiosidade. Aí quando ele chegou perto, ele viu que as pessoas estavam olhando e tinha um lugar que tinha muitos pavões. E os pavões, parece que quando vê as pessoas se amostram, né? Aí ele se abriu aqui a sua... penas e tal, e ficou todo exuberante, tinha vários. E as pessoas vendo, admirado, e de repente ele olhou para uma senhora e as lágrimas começaram a correr pelos olhos daquela senhora. E ele percebeu que ela estava balbuciando. E ele fez questão de atentar para a sua boca. E ela viu que ela estava dizendo, amém, amém, amém. Quer dizer, ela estava adorando. Estava em oração, adorando a perfeição de Deus, a beleza, a obra da criação. Quer dizer, orando em todo o tempo, em todo o tempo mesmo, tanto nos momentos bonançosos quanto nos momentos de aflição, de angústia, de tribulação. Né? Muito importante este assunto que estamos aqui comentando nesta tarde. Mas, Evangelista Paulo, qual a importância de orar com toda a perseverança? Porque ele diz assim, o apóstolo diz assim, orando em todo o tempo, com toda a perseverança. Orando em todo o tempo no Espírito, com toda a perseverança. Então, qual a importância de orar com toda a perseverança? E por que a perseverança é essencial na oração? Pastor, porque perseverar é manter, né? É viver sem titubear, né? Perseverar está ali, dê no que der, está perseverando. Porque quando, aí eu volto para Atos, né? 2, versículo 42. E perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no batismo do pão, nas orações. Então, perseverar é não desistir, né? Creio que quando Paulo diz assim, perseverando na oração, perseverar, com toda a súplica, perseverando, ou seja, não desistindo, porque a oração a gente já sabe que é uma batalha. E se não houver essa virtude da perseverança, pode haver um desânimo. Às vezes, nem sempre, a gente ora e Deus responde assim, rápido, né? E é preciso esperar. E para esperar, é preciso perseverar. Não desistir, não desanimar, não recuar. Perseverar é manter-se firme naquele propósito de orar, de interceder, de buscar ao Senhor, mesmo que a bênção que eu estou precisando demore um pouco mais. Mas eu não vou desistir, eu vou perseverar, não é? Como diz Paulo, né? Perseverando. Ele fala aqui assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Então, perseverar na súplica, perseverar na oração, não é desistir, não é recuar, mas perseverar. Se Ele não me deu ainda, mas Ele vai dar. Se a porta não abriu, vai abrir. Eu vou continuar perseverando na oração. Interessante, o senhor falando aí, se a porta não abrir, vai abrir, mas o Senhor Jesus parece que ele deixou isso bem claro, né? Quando ele diz assim, batei. Batei. Pedi. Da ideia de perseverar, né? Perseverar batendo. O senhor falando aí sobre a perseverança, eu entendi o seguinte, que a perseverança também, ela depende é como se fosse uma disciplina. Sim. Né? Você também tem uma disciplina de oração. Porque a gente sabe que orar não é uma tarefa fácil. É uma batalha. Embora é prazeroso, né? Quando a oração ela se torna prazerosa, então você já faz aquilo já sem dificuldade. Sim. Né? Mas aqueles que estão começando, principalmente aqueles que estão começando, e também, claro, a gente sabe que tem a rotina do dia a dia, que a gente vai chegar lá mais na frente, mas assim, é necessário uma disciplina. Uma disciplina exige perseverança, né? Perseverança. Você ter algo constante acontecendo sempre. O senhor estava me lembrando aí que eu vi alguém comentando acerca de um médico numa entrevista, e o médico falando sobre a importância de você se exercitar, de você correr. Aí ele disse que sempre corre, todo dia corre, sim, aquele momento de correr. Aí alguém perguntou a ele assim, e quando o senhor se acorda indisposto, como é que o senhor faz para correr? Aí o médico disse assim, eu corro há mais de 20 anos e nunca me acordei disposto. Assim, então, a perseverança na oração não depende apenas de você se acordar disposto para orar. Né? Não é só você se acordar com você dormiu bem, agora eu vou... Mas a perseverança é mesmo quando você está cansado, é mesmo quando você não está disposto, mas você criou o hábito, você desce, você dobra o joelho. Eu achei interessante um vídeo que mandaram para mim recentemente, e a pessoa dizia assim, quando você for dormir, você pega o seu chinelo e bota lá debaixo da cama, porque quando você se levantar, você vai ter que dobrar os joelhos para pegar o chinelo. Aí você já está de joelho, aí você já fica. Então aí uma dica, né? Se você tem dificuldade de orar, então bota o chinelo debaixo da cama, porque você vai ter que dobrar o joelho para pegar o chinelo. Então você já está de joelho e você já fica ali na presença de Deus. Aproveite e crie um hábito de estar na presença do Senhor, né? E de preferência no mesmo horário todos os dias. É claro, né? É importante esse momento de estar na presença do Senhor. Então, perseverando é algo contínuo, é algo constante, é algo que você tem que fazer. A gente, por exemplo, a gente se alimenta 3 vezes ao dia. Né? E você... A oração, eu creio que a oração, ela não somente
é aquilo que você fala com Deus, mas também quando Deus fala com você. Então, acho que a oração e a leitura da palavra de Deus, ela está muito interligada uma na outra, entrelaçada, né? Você não tem como separar a palavra da oração, nem a oração da palavra. Até porque muitas vezes você está orando e você ora pela palavra. Você ora pela palavra e ora citando a palavra na oração também, não é? O pastor falou uma coisa muito importante, né? A disciplina. Porque tudo na vida tem que ter disciplina, né? Tem que ter aquele compromisso, né? Compromisso. A disciplina está ligada ao autocontrole, né? Então, perseverar é ser disciplinado na oração mesmo. É não desistir. É saber que tem ali um momento que precisa estar com Deus, né? Conversar com o Senhor. Porque se o crente não tivesse esse momento, ele vai perdendo a essência, né? Vai perder a essência. Quanto mais comunhão com Deus, mais a essência. Isso. Porque Deus não está preocupado com a aparência. Deus quer a essência de cada pessoa. Isso. Que às vezes as aparências são muito bonitas, são muito elegantes, mas cadê a essência? E a oração, ela vai nos dar a essência cristã na vida de quem serve a Deus. Que bênção, não é? Então nós vemos aí a importância de perseverarmos na oração, não é? Que maravilha. Meus queridos irmãos, a gente vai um breve intervalo e a gente volta em instantes, não é? E não sai daí porque ainda tem muita coisa para a gente explorar nesse texto que é tão rico, né? É claro que o programa de 1 hora não dá para a gente dizer tudo, mas vamos juntos. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Graças a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui conversando com o evangelista Paulo Soares, servo de Deus que trabalhou ali no campo de missões, em África, em Vanderbilt Park. Sim, senhor, pastor. Trabalhou quase 10 anos já. Né? Quase 10, pastor. Quase 10 anos ali em África do Sul. E hoje está cooperando com o pastor na área 31, né? 30. Na área 30, ali em Casa Amarela, né? Córrego do Genipapo. Córrego do Genipapo, muito bem. Aquela região ali abençoada. Sim, e também passou um tempo ali conosco na superintendência das campanhas, né? Pois é. Responsável pelo discipulado. E é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Nós estamos falando sobre o tema orando em todo o tempo. Aquela expressão que o apóstolo Paulo cita lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18. Nós já vimos sobre a importância o que é orar em todo o tempo, e também vimos a importância da perseverança na oração. Mas dentro ainda do contexto do livro, do texto que nós estamos aqui comentando, por que o apóstolo Paulo ele insiste para orarmos com toda perseverança e súplica por todos os santos? A gente já viu sobre a importância de orar com perseverança, mas ele diz assim, orando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que o apóstolo insiste que oremos também, além de perseverar, com súplica? A súplica, ela vem exatamente no momento de desespero, né? De um problema maior. Porque uma coisa é a gente orar assim por assuntos, vamos dizer assim, do dia a dia, dos problemas que a gente, né, enfrenta no dia a dia. Outra coisa é quando estamos diante de um desafio. Eu entendo assim, pastor. Por exemplo, Josafá, o rei de Judá, ele teve um momento de muita dificuldade e de muito aperto, né? Porque ele se viu cercado por um número muito maior, né, de soldados do que ele tinha, e filho de Moabe, filho de Amon e outros mais. Da montanha de Seir, né? Senhor? Os da montanha das montanhas de Seir, estavam vindo, né, com a intenção de tomar Judá, e ali não era só simplesmente uma oração, mas uma súplica mesmo, um movimento que surgiu a necessidade de um clamor maior, né? Então, com toda a súplica. O senhor me fez lembrar, querendo corroborar com o senhor aí,
Me lembrei de Josafá, capítulo 20, né? Segundo as Crônicas. Aí o Senhor me fez lembrar que quando ele soube da notícia que estava vindo contra ele os filhos de Moabe, o de Amon, e alguns dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá, diz o texto sagrado que ele teve medo. Teve medo. Quando o texto diz que estavam já próximos em Engedi, em Hazazon Tamar, que é Engedi, aí diz o versículo 2, 3, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Quer dizer, quando ele avaliou o poderio bélico dele para o número de soldados que vinham. Então a súplica surge exatamente no momento de desespero, né? Você quer uma coisa assim com mais urgência, né? Olha, Senhor, tá vindo aí uma grande multidão, eu não tenho esse povo todo para enfrentar isso aí. Então, assim, percebe-se que na súplica tem mais alguns elementos que acompanham, né? Como, assim, o jejum, por exemplo, né? Faz parte desse momento. O jejum é um ato de humilhação. De humilhação, de entrega total, né? Senhor, precisamos disso aqui. Eu não tenho condição. Pois é. Então a súplica, ela vem exatamente no momento de desespero, quando o crente não tem, está vendo uma luta muito grande, que ele não tem condições de... Ele não tem o controle da situação, né? Perdeu o controle. Então ele vai suplicar. Pedir ajuda. Suplicar, clamar, não é? E perseverar na súplica, né? Perseverar nesta súplica para que o Senhor interceda. No caso de Josafá, o Senhor intercedeu. Eu acho lindo no versículo 12, pastor, desse capítulo 20, quando Josafá mostra a sua estrutura, né? Eu acho muito bonito quando ele diz assim, no versículo 12, né? Ele fala para Deus, olha Deus, a gente não tem força, nós não temos força para enfrentar esse povo. Aqui diz aqui, não é? Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, o rei tinha dois problemas. Ele não tinha força para enfrentar aquela multidão e não sabia como fazer. Então, é a súplica. Senhor, socorre, vem para cá socorrer a gente, que a gente não sabe nem o que fazer e nem temos força para enfrentar esse problema. Então, aí quando entra realmente, pastor, a súplica, né? Com toda a oração e súplica, porque Josafá estava orando e suplicando ao mesmo tempo. Interessante, o senhor falou uma coisa que a gente às vezes passa desapercebido, né? Voltando lá para Efésios capítulo 6 e o versículo 18, que é o tema que nós estamos aqui conversando, ele diz assim, com toda a oração. Quer dizer, com toda a oração aqui entra adoração, louvor, gratidão, não é? Intercessão, humilhação, súplica, jejum. Então, tá tudo junto. É botar força, né? Botar força. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de me dirigir a você que está em casa, que está vivendo este momento de desespero, esse momento que se encontra assim, numa situação sem saída. Você já olhou para todos os lados, talvez esteja como o rei Josafá, que não tinha força e não sabia o que fazer. Não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Não sei mais o que fazer. Mas aí você está aqui conosco no programa Intercessão. Glória a Deus. E você está recebendo a orientação de Deus, saber o que fazer. E a gente já aprendeu com Josafá. É jejuar e buscar o Senhor. Buscar uma direção de Deus. Buscar uma saída em Deus. E é interessante que Jesus, ele disse assim, só para me alegrar, Jesus disse assim, eu sou a porta.
E porta é o lugar de saída. Não é? A porta é o lugar da saída, tanto de entrada como de saída. Na hora do desespero, ele é a porta para você buscar o socorro divino. Eu entendo que a súplica está ligada ao clamar, ao clamor, né? Ao grito. É aquele que brota de um coração aflito. Deus disse, clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, clame, né? Grite, busque, chame-me, me chame, né? Com toda oração e súplica. A súplica está ligada ao clamor. O Senhor me fez lembrar agora, evangelista Paulo, o versículo que se encontra lá no Salmo 34, versículo 18 e 19, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, glória a Deus, mas o Senhor o livra de todas. E quando Paulo está dizendo com toda perseverança e súplica por todos os santos, ele está falando aí da intercessão, né? É sim, pastor. É você se colocar no lugar do outro e buscar uma saída em Deus para aquele problema, porque você percebeu que aquela pessoa está em apuros. E ele sozinho não vai conseguir. É verdade. Eu acho importante também, pastor, nesse momento, né? Nesse diálogo, a importância de dizer ao amigo, né, que talvez não seja evangélico, esteja aí ouvindo esse texto e não entenda porque Paulo disse orando com toda perseverança e espírito por todos os santos. Os santos aqui que ele está falando são as pessoas que nasceram de novo, os crentes que se santificaram pela palavra, orando pelos crentes santificados, para você saber que ele não está se referindo a outro tipo de santo, que não sejam os santos, os crentes que nasceram de novo, porque santo significa separado do mundo, separado do pecado. Paulo diz assim, orando por todos os santos, ou seja, orando por todos os crentes que aceitaram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vale salientar, Paulo, que nesse contexto que Paulo está falando aí, ele está se referindo também à batalha espiritual. Batalha espiritual. Porque ele está falando que no mundo espiritual, né, que é tão real quanto o mundo físico, existem forças malignas que guerreiam para desanimar, para fazer o crente desistir, para fazer o crente se perder no caminho, tanto com palavras como através das tentações, para que o crente fracasse na fé, na caminhada, desista. Então o apóstolo está aí se referindo a esses santos que estão numa batalha constante, que precisa de que alguém se coloque à disposição de Deus em lugar deles, dos novos convertidos, dos obreiros, daqueles que estão em frente de batalha, dos líderes que estão à frente do trabalho, para aqueles missionários que estão no campo de missões, não é? Então, foi muito bom essa sua observação, porque nesse contexto aqui, o apóstolo está falando que nós devemos estar batalhando por todos os santos, porque esses servos de Deus, esses que nasceram de novo, o adversário não está satisfeito porque eles se entregaram para Jesus. Ele quer desanimar, ele quer fazer com que as pessoas parem, ele quer fazer com que as pessoas desistam, eles quer mostrar que não vale a pena servir a Deus, e vai vir todo tipo de batalha. Mas se tem um exército de joelho, clamando, intercedendo, o que é que vai acontecer? Deus vai colocando trincheiras, Deus vai protegendo, e de forma tal que o adversário vai ter dificuldade de penetrar. A gente vê lá no caso de Jó, quando Deus disse assim a Jó, observaste tu, meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus que desvia do mal, e disse também, tu colocasse uma cerca de proteção em volta dele. E a gente canta um hino na harpa, agora que diz assim, um muro é de fogo que me protegerá, é que venha a mim o tempo de morrer. Então,
a gente deve estar intercedendo pelos santos para que eles não esmoreçam na caminhada, principalmente pelos novos convertidos, pelos jovens, pelos adolescentes, principalmente nesse período agora, essa fase que estamos vivenciando, e principalmente o adolescente, os jovens, as crianças que têm sido muito atacados aí por toda sorte de ideologias para desviar as crianças do caminho do Senhor. Os adolescentes na sua adolescência hoje tem muita informação aí que pode roubar a presença de Deus, o anelo por Deus, pelas coisas espirituais, desviaram da fé. Foi muito boa essa sua observação. Então nós temos aí muito pelo que nos colocar diante de Deus e suplicar para ver o crente firmado em Deus. Animados, né? Servindo ao Senhor. Por isso que é importante essa expressão de Paulo, né? Isso. Agora, evangelista Paulo, o senhor me lembrou aqui também, com isso não quer dizer que nós não vamos orar pelas pessoas que não são crentes. Sim. Não é porque Paulo diz aqui no capítulo Efésios, né? Ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, orando pelas autoridades constituídas. Ele diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz, antes de tudo, pois exorto que se use na prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então a gente vê que Paulo ele também diz que nós devemos orar por todos os homens e pelas autoridades constituídas. E ele não só ora não, ele inclui também aqui a súplica, né? Suplicar. Mas no contexto que nós estávamos falando, o senhor fez uma observação muito boa ali, que vale a pena, né? Então, o irmão aí que está atento a esta palavra, que nós acabamos de conversar sobre este assunto, a gente vê o quanto nós, como intercessores, somos responsabilizados por Deus para nos colocar diante dele a favor de todos os santos e de todos os homens. Talvez algumas autoridades, né, assim, tanto políticas como, né, assim, todas as autoridades, né, alguns talvez não saibam, mas nós, a igreja, intercedemos por eles em nossos cultos. Sim. Né? Intercedemos também por todas as autoridades do nosso país, independente de qualquer segmento político ou de qualquer segmento ideológico que eles tenham, né? Mas o nosso papel como cristão é interceder pela nação, interceder pela cidade, interceder pela paz da nossa nação. Então, nós não só intercedemos pela igreja, pelos crentes, né, pelos santos que nasceram de novo, mas também intercedemos por você que ainda não aceitou a Jesus, pelo senhor, pela senhora que está nos ouvindo. Nós temos intercedido a Deus para que o Senhor abra sua mente e você possa entender a necessidade que tens em aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O senhor falou aí agora uma glória a Deus. Interessante, que o senhor disse assim, para que o Senhor abra a sua mente. Eu me lembrei do salmista, quando ele, lá no Salmo 119, ele orando a Deus pela palavra, ele diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. E nós entendemos que nós não devemos orar só pelos nossos olhos para que a gente tenha entendimento, mas também pelas pessoas que ainda não são crentes em Jesus, para que os olhos sejam iluminados. Até porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 4, ele disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Daí a necessidade de a gente orar para que Deus abra os olhos do entendimento, para que as pessoas possam ser iluminados e aí possam enxergar a realidade do perigo em que eles se encontram por não entregar a sua vida a Cristo. É verdade. Porque se o homem partir, evangelista Paulo, para a eternidade, morrer, sem a certeza da vida eterna, ele estará perdido para sempre. Quer dizer, não existe outra saída. Por isso que nós devemos nos prostrar diante de Deus em intercessão pelos perdidos, para que Deus possa iluminar os olhos do entendimento,
e eles verem o perigo que eles estão passando se partir para a eternidade sem esperança de vida eterna. E também, pastor, sem contar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Exatamente. Mas Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a oração e a intercessão também pela sua vida faz parte da vida cristã, da vida da igreja. A igreja, quando está orando, ela ora também por você, pela sua família, para que Deus abra sua mente e você entenda o plano da salvação para a sua vida. Ô, evangelista Paulo, o senhor me fez lembrar um assunto aqui que a gente já comentou aqui no programa Intercessão sobre esta realidade. Glória a Deus. Como falando sobre o irmão Jorge Miller, né? Servo de Deus, pastor Jorge Miller. Ele disse que, na biografia dele, disse que ele orou 60 anos por um amigo, até que ele se converteu. Glória a Deus. Nós não podemos desistir de interceder nem de orar para que o Senhor salve vidas. Mas, e com súplica, né, que já vimos aí o que significa com humildade, com humilhação, com jejum, com se prostrando, sabendo que Deus é quem pode fazer. Então você que está lutando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, e se você ainda não viu nenhuma resposta, então o texto está dizendo que devemos orar com súplica, não é? Com vontade mesmo, como um perdido que está perdido, alguém que está perdido e está desesperado para ser encontrado, não é? Como filho que luta para salvar o filho, a mãe que luta pela salvação do seu filho. Então ela faz de tudo para livrá-lo, para ajudá-lo. Ela vai à guerra, ela vai à luta, ela vai guerreia. Interessante, nós tivemos aqui no programa passado, e a missionária, a irmã Marta Pereira, ela contou que o seu filho, evangelista Sóstene, hoje evangelista, na época é um jovem, né, estudando, e o professor não quis liberar a nota dele para ele ir para a faculdade. Então ela, de manhã cedo, ela pegou o carro e disse: Sóstenes, você vai dirigindo. Ele disse: mas mãe, não sei dirigir, mas você vai aprender agora, vamos lá. Ela botou, ele tirou o carro, tiraram o carro da garagem empurrando, e ele entrou no carro, e ele deu a partida, e Deus ajudou ele. Chegaram na casa do professor, e ele disse: olha, eu vim aqui para o senhor colocar a nota do meu filho. E ele queria que ela ajudasse financeiramente. Nós não temos como dar propina, eu quero. E ela lutou, e ele então liberou. É isso. É assim. É como aquela mulher cananeia, né, que foi ao encontro de Jesus, rogando para que o Senhor libertasse a sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Os discípulos pediram para Jesus despedi-la, Jesus ficou em silêncio, mas ela insiste, ela roga. O Senhor diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, como se você não tem direito, você não é judia. Em vez dela ir embora chateada, ela suplica mais ainda. Aí ela se prostra, reconhece a sua humilhação e adora. Aí o Senhor Jesus disse assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí ela se humilha. Sim, mais Senhor. Ainda. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que tem o Senhor. Ali é uma oração com súplica. Glória a Deus. Se prostrando. Glória a Deus. E isso mexe com o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Paulo, evangelista Paulo, que se nós tomarmos esse caminho, nós vamos comover o coração de Deus. Sim, pastor. E muitas respostas virão este ano de 2025. Amém. Glória a Deus. Mas, evangelista Paulo, a gente já está caminhando praticamente para o final do nosso programa, mas ainda temos umas duas perguntas, se der tempo, que a gente chega lá. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ainda no texto, ele diz assim, que nós devemos, orando com toda oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual a importância de vigiar com toda perseverança? É porque vigiar está ligado à oração, né, pastor? Jesus falou assim: vigiai e orai. Porque não basta só orar, mas é muito importante estar vigiando. Jesus falou também: olhai, orai e vigiai, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Porque há pessoas que até oram, mas não vigiam. Então, perde essa conexão com a vigilância. Então, quem ora deve vigiar, porque é como, assim, o pastor já falou, quem ora está no alvo de Satanás. O diabo está sempre tentando desviar o crente da oração. Me permita, o senhor falou um assunto aí rapidinho, não interrompendo a sua conversa, mas o senhor falou uma coisa que é muito séria. Quem ora está no alvo de Satanás. Porque numa guerra, numa batalha, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer, é cortar a comunicação. Eu me lembro que eu vi alguém comentando sobre isso, de um quadro na guerra, e o cabo de comunicação partido. Quer dizer, o adversário deseja cortar a comunicação, porque o senhor é militar e sabe, foi militar, né? E sabe que numa batalha, se você perder a comunicação com a torre de comando, a tropa fica dispersa. Não sabe como fazer. E é esse o trabalho de Satanás. É cortar a comunicação. Então, vigiar... Por isso, vigiar é isso aí. É você vigiar a sua vida de oração. De oração, É você vigiar também como está a sua vida de oração. Porque, às vezes, no entretenimento, correria do dia a dia, você acaba esquecendo de estar naquela constante oração. Então, você tem que vigiar a sua vida de oração. Vigiar nós mesmos. Vigiar nós mesmos. Vigiar como é que está a sua comunicação com Deus, como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está a sua vida de comunhão com Deus. Você tem que olhar e vigiar, porque você pode perder. Já perdeu a comunicação faz tempo. E às vezes faz aquela oração só rápida, né? Jesus abençoa todo mundo, amém. E aí a oração se torna algo muito simplório. É uma palavra que você solta, mas não está conectado. Não está conectado. Por isso que vigiar faz parte diretamente à oração. Porque não basta só orar, mas tem que vigiar, porque durante o dia a gente vive mais tempo trabalhando e conversando e se envolvendo com as coisas. E se não tivermos cuidado, a gente acaba esquecendo do tempo da oração. Principalmente com a questão das redes sociais e o celular. Hoje que você está na sua mão e você fica ali, as redes sociais, você acaba perdendo o tempo da oração. E o prazer de orar também. E o prazer de orar. E perde o vocábulo da oração. Pois é. Porque a oração tem um vocábulo, né? Tem que Aí ter. A pessoa perde o vocábulo da oração. Mas, evangelista Paulo, a gente chegou já ao final do programa, falta só 2 minutos para a gente encerrar. Glória a Deus. E com ligeiro tempo, como podemos conciliar a oração contínua com as demandas da vida cotidiana? Pois é. Aí tem que entrar a vigilância, né, pastor? A vigilância, porque se não vigiar, você fica mais... O crente fica mais preocupado com as coisas daqui do que com as coisas espirituais. Conciliar a oração contínua com as demandas da vida é não se descuidar do espiritual. É isso aí. É trabalhar, é viver sua vida normal, é vender, é comprar, né? Mas está sempre ligado. Mas está ligado. Ligado sempre no espírito, atento a tudo que está acontecendo em sua volta, não é? Que bênção, né? O senhor me fez lembrar aqui, um certo irmão, ouvi um pastor sempre dizendo, né? E várias mensagens, que o crente deve ter aquele período de estar com Deus e tal. E um irmão viu que tinha um obreiro que era muito consagrado, só que ele também trabalhava no cotidiano, e ele disse, esse irmão deve passar muito tempo de joelho orando, né? Mas esse homem, ele tinha um trabalho muito intenso. Ele disse, porque é impossível você ser um homem usado por Deus se você não tem muito tempo de oração. E essa pessoa começou a acompanhar a vida daquele homem, vigiando ele, e ele sem saber, ele estava sendo vigiado. E ele viu que aquele homem não tinha assim muito tempo para estar de joelho, muitas horas e horas e horas ali na presença de Deus. Então ele deu uma curiosidade, até que ele chegou para o irmão e disse, irmão, a gente aprendeu que para você ser um homem cheio de Deus, você tem que ter muito tempo na oração. Mas eu percebi que o senhor não dispõe de muito tempo, porque o seu trabalho exige muito tempo do senhor. Como é que o senhor consegue ser tão cheio do Espírito Santo se o senhor não vive uma vida de oração como deveria?
Ele disse: meu irmão, desculpe, mas o senhor acabou me interromper, porque agora mesmo, antes de você falar comigo, eu estava orando. Então você pode orar de joelho, pode orar lavando roupa, pode orar dirigindo seu carro, pode orar varrendo a casa, pode orar limpando o quintal, pode orar podando as plantas, pode orar regando a planta. Você pode estar vivendo numa vida de contínua oração. Glória a Deus. Está escrito: orai sem cessar. Que maravilha, né? Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu sei que mesmo assim, se você não dispõe de muito tempo, mas pode aproveitar o seu tempo em contínua oração, mas faça o favor a si mesmo e também a todos os santos e aos pecadores. Se acorde um pouquinho mais cedo, vá dormir um pouco mais cedo, levante-se um pouco mais cedo, passe um período na presença de Deus, comece o dia logo cedo de joelho. Se você dormir um pouco mais cedo, criar o hábito de dormir mais cedo, com certeza você vai se acordar primeiro que o sol. Então você, quando o sol se levantar, você já começou o dia com Deus e já incluiu meu nome aí também na sua oração. Evangelista Paulo, foi um prazer estarmos aqui conversando sobre esse assunto tão importante, né? E esse assunto é importante a gente comentar, porque na proporção que a gente comenta sobre ele, a gente vai ficando também responsabilizado, pois a Bíblia diz que o homem será julgado pelas suas palavras. Né? É verdade. Então, o que a gente fala aqui, nós somos agora responsáveis a manter esta vida diante de Deus. Diante de Deus. Mas foi um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade com suas considerações finais, trazer o seu agradecimento e a sua saudação para os irmãos. Deus abençoe a todos que nesse dia ficaram junto conosco, a todos os irmãos da área 30, a toda a igreja ali, não é? Aos irmãos da Rafa do Sul, a irmã Chica, a irmã Dina, aos jovens da igreja, ao nosso evangelista Augusto, né? Sua esposa, nosso pastor Moisés, lá em Joanesburgo, também o nosso evangelista Emanuel França, né? Sua família, toda a igreja ali na Rafa do Sul. Nosso abraço a todo o povo de Deus e nosso amado pastor presidente, né? Que tem sido esse canal que Deus tem usado, esse instrumento, né? Que Deus tem usado aqui no nosso estado para desenvolver o trabalho do Senhor. Que Deus dê muitos anos de vida ao nosso pastor, muita saúde nessa jornada, né? Muito bom estarmos juntos. Que bom, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Intercessão e nós temos aí uma jornada pela frente. Se o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, nós queremos contar com a sua audiência e também com a sua divulgação, compartilhando a nossa programação com os demais irmãos através dos grupos de WhatsApp, né? E para que nós possamos estar este novo ano de 2025 mais perto, mais juntos, falando sobre esse assunto tão importante que é a intercessão, a oração. Evangelista Paulo, neste momento, eu peço que o senhor faça a oração de gratidão e apresente os nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, os que estão fazendo seus pedidos de oração agora nas redes sociais, para que Deus possa dar vitória, não somente os que estão fazendo agora, mas os que já vêm pedindo, não somente no nosso programa, mas em outros. Vamos estar agora apresentando a Deus para que Deus conceda a vitória ao seu povo. Então vamos orar juntos, né? Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado por este momento tão maravilhoso. Obrigado pela vida, Senhor, da tua igreja, pela vida também do nosso pastor. Obrigado pela vida de todo o teu povo, Senhor. Queremos nesse momento interceder pela nossa nação, pelas autoridades. Queremos te pedir uma bênção para todo o teu povo que neste momento está orando conosco, Senhor. Dai saúde, dai graça e força a todo o teu povo. Pai Santo, obrigado por tudo que tens feito por nós. Nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo sábado, às 17h30. E você tem também o reprise que será no domingo, às 7h30 da manhã, na nossa Rede Brasil. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus.